Damos início a mais um programa Anatomia do Poder, que vai ao ar dos lares de brasileiros de todos os estados do Brasil e do Distrito Federal, para analisar o poder público, privado, a imprensa, cultural, científico, através das figuras que os detêm. De tal maneira que hoje, dentro desta linha de 9 anos de programa Anatomia do Poder, vamos entrevistar o secretário da Atenção Primária de Saúde do Ministério da Saúde, o doutor Rafael Parentes, que é mestre, doutor, professor, membro do Conselho Estadual, do Conselho Federal de Medicina, foi do Conselho Estadual e do Conselho Federal de Medicina até 2024, e a sua tese de doutoramento na Universidade Federal aqui em São Paulo, na Unifesp, ela foi publicada na mais importante revista de obstetrícia, que é a sua especialidade, do mundo, nos Estados Unidos, creio eu, não é, professor Rafael? E sobre ele vamos falar sobre a sua secretaria, que é uma secretaria de Estado. O professor Rafael professor doutor, secretário de Estado, e no segundo bloco conversaremos um pouco sobre a crise mundial, a luta mundial contra a pandemia. Um grande prazer de tê-lo no meu programa, professor Rafael, para essa conversa, com esse diálogo. E eu já começo a colocá-lo a falar sobre a sua secretaria, para que os nossos telespectadores conheçam efetivamente qual é o trabalho, essa Secretaria de Atenção Primária da Saúde do Ministério da Saúde. Muito obrigado por comparecer ao nosso programa. Luiz, o prazer é meu, é um privilégio, né, por toda a história, tudo que o senhor representa no mundo jurídico brasileiro. Então, realmente é uma honra, sem nenhuma falsa modéstia, estar aqui conversando com o senhor. Bom, eu sou o Rafael, né, a minha secretaria é a Secretaria Nacional de Atenção Primária à Saúde, e aqui, básico, hoje está um dia de bastante chuva aqui em Brasília, com muito trovão, não sei se deu para ouvir aqui. E aí, a gente cuida de toda a atenção primária. De uma forma muito resumida, a atenção primária são os postos de saúde, né, as unidades básicas de saúde, as clínicas da família. Então, são cerca de 40 mil no Brasil inteiro. Toda cidade pode não ter hospital, mas tem o que a população chama do seu postinho de saúde. Então, toda esta logística e coordenação é feita pela minha secretaria. Mas não é só isso. A minha secretaria tem 28 coordenações. Dentre elas, a saúde da mulher, a saúde do homem, saúde do idoso, saúde da criança, do adolescente, saúde prisional. Então, é uma gama, saúde mental, uma gama de coordenações que a gente que fomenta e distribui os recursos para as políticas. E muitas dessas secretarias são de temas muito caros para nós, né? Eu sei que o senhor é um grande defensor da vida, contra o aborto, a favor, né, da vida desde a concepção. Então, são exatamente nessa coordenação, por exemplo, da saúde da mulher, que são fomentadas e feitas as políticas nacionais. Foi daqui, por exemplo, que veio aquela portaria contra o estuprador, né? Que foi uma portaria que a mídia tanto bateu, eu não entendo até hoje por quê, mas só para dar um exemplo da magnitude e do tamanho da nossa secretaria. A gente aqui diuturnamente recebe prefeitos, secretários de saúde, governadores, onde eu já me reuni com prefeitos do Baixo Amazonas, do Pará, do Acre. Fiquei 20 dias em Manaus na pandemia. Amanhã de manhã eu estou indo para o Acre, né? O Acre está com 4 estados de calamidade, 2 por enchente, 1 por Covid, 1 por dengue. Então, a gente viaja o tempo inteiro, sempre onde o brasileiro mais precisa. De forma geral, é um orçamento de quase 30 bilhões de reais, mas, de forma geral, eu acho que é mais ou menos isso que a gente faz. Doutor Rafael, um aspecto que impressiona é que, efetivamente, se percebe que há um trabalho. Eu vi a questão de um mês, pouco mais de um mês, uma manifestação do governador do Amazonas dizendo que, se não fosse o Ministério da Saúde, a situação seria incomensuravelmente mais grave, uma situação gravíssima no Estado. E, nesse vídeo, ele elogiava muito o ministro da Fazenda
o ministro da Saúde elogiava muito o apoio que... Os senhores têm dado um apoio muito grande aos estados que estão mais atingidos do ponto de vista da coronavírus e recursos que são levados, material que está sendo enviado e que os jornais não publicam, dando a impressão de que os senhores são omissos e que, na verdade, pelo que o senhor está dizendo, com todos esses postos de saúde e atendendo a todos eles, os senhores devem ter um trabalho monumental. Isso valeria a pena explicar para modificar um pouco essa visão para aqueles que nos estão ouvindo, dando a impressão de que há uma inanição por parte da falta de ação por parte do Ministério, quando eu ouvi de autoridades que os senhores deram apoio. Mais do que isso, há uns 2 ou 3 meses atrás, mais de 2/3 dos governadores do Brasil estavam apoiando o apoio que estavam recebendo do Ministério. O senhor poderia falar um pouco sobre isso, professor doutor Rafael? Doutor Ives, eu agradeço muito essa sua pergunta, porque ela vai me dar a oportunidade de colocar muita coisa limpa. Eu não acho que sejam 2/3, não. Eu acho que mesmo os mais oposicionistas, tanto de parlamentares, quanto de governadores, quanto de prefeitos, todos, em uníssono e unanimemente, reconhecem e apoiam o atual Ministério da Saúde, obviamente representado pelo nosso ministro Pazuello, tá? Quando a gente conversa com eles todos, a mídia inventa que a população, que os gestores não apoiam, mas basta conversar com secretários estaduais e municipais de saúde que o apoio ao Ministério é unânime. A gente aqui, todas as demandas de prefeitos, governadores, desde o menor município ao maior município, a gente faz tudo para deferir, para cumprir. Isso aqui é um comando do Ministério. Hoje mesmo eu recebi o prefeito de Manaus, eu recebi uns 10 prefeitos de Roraima, outros do Acre. É o tempo inteiro a gente recebendo esses gestores e fazendo tudo por eles. O apoio realmente é unânime. Só que a mídia é uma campanha... um dia tudo isso vai ser julgado. O senhor é jurista e sabe disso. E julgado também pela história. A campanha difamatória que a mídia faz contra a gente do Ministério da Saúde, no meio de uma pandemia que deveria estar ajudando, é algo inacreditável. Isso, de alguma forma, atrapalha, sim, o nosso trabalho. É muito ruim você ficar 24 horas por dia recebendo crítica e sendo atacado 99% das vezes de forma muito injusta. O que a gente fez em Manaus, a gente achou que iria talvez o Ministério responder por excesso de fazer, né? E, na verdade, a gente fica sendo, o Ministério fica sendo responsabilizado por uma suposta negligência, por uma inação, uma coisa absurda. Só eu fiquei 3 semanas em Manaus. Eu abandonei, entre aspas, o resto do país e fiquei em Manaus, né? Obviamente que a minha secretaria aqui é tocada com ou sem a minha pessoa, mas só para ter noção da importância, um secretário nacional ficar 3 semanas. Eu estou falando de mim, mas isso é para todos os secretários e para o ministro que foi várias vezes a Manaus. A gente, tudo que pôde fazer, fez. Então, realmente isso. E aí eu digo, por exemplo, na minha secretaria, quando eu cheguei, que a gente estava matando as grávidas, genocídio de grávidas e tudo mais, eu só para as mulheres, eu liberei mais de 600 milhões de reais, 350 milhões de reais para equipar todas as maternidades do país e 260 milhões de reais para mortalidade por Covid de gestante. E isso não saiu nenhuma linha de jornal. Qualquer coisa dos governos passados, qualquer política de R$1, de R$1 milhão, aparecia, era capa de jornal. Eu dei 450 milhões de reais para informatizar todas as UBSs, 250 milhões de reais, 450 milhões de reais para as voltas às aulas com segurança, e por aí vai, né? Assim, são números na casa do bilhão e não aparece. A que eu fiquei mais triste foi uma portaria que a gente fez para câncer de pênis, que até o ministro participou, que nós liberamos dezenas de milhões de reais para o câncer de pênis, e eu esperava que a mídia, em algum momento, mostrasse para os homens saberem que a higiene evita o câncer de pênis. Não saiu em lugar nenhum. Então, é irresponsável isso que a mídia faz, não só de ficar criticando o tempo inteiro de forma injusta, mas também de não mostrar o que a gente faz, porque quando a mídia mostra o que a gente faz, de alguma forma está educando a população. Além disso, só para terminar e não me prolongar muito na resposta,
fica o tempo inteiro a mídia dizendo, e os detratores dizendo que não tem médico no Ministério da Saúde, e eu sou o quê, então? Eu sou médico, professor, doutor da UFRJ, né? E, assim como eu, tem mais 2 médicos como secretários. Na minha secretaria, só na minha secretaria, tem dezenas de médicos, e a mídia fica repetindo que nem papagaio que não tem médico no Ministério da Saúde. Nós temos hoje um ministro que coloca secretários capacitados para trabalhar e dá total liberdade para eles fazerem. Se estiver trabalhando mal, o ministro vai tirar, né? Agora, dizer que não tem médico, não tem pessoas capacitadas, isso é muito injusto. O professor Dr. Rafael, há um dado interessante. Eu sou professor da Escola do Comando do Estado-Maior do Exército há 32 anos. E praticamente todos os generais que hoje, enfim, foram escolhidos como generais de brigada nesses últimos 32 anos, ou 31 anos, que esse ano é que eu faço 32 anos, foram obrigados a assistir minhas aulas de Direito Constitucional no curso da CPAX, na ICM, na Escola do Comando do Estado-Maior do Exército. E é interessante como a imagem do ministro da Saúde é de um grande estrategista, de um homem de uma logística extraordinária do ponto de vista de organização, de tal maneira que, como um presidente da República não é obrigado a ser um constitucionalista, não é obrigado, ele tem que ter um conhecimento e saber quais são os seus assessores, é evidente. A evidência, um general com essa capacidade logística só poderia escolher elementos que fossem incompetentes, como é o caso seu, sua tese de doutoramento, principal revista de obstetrícia do mundo, demonstra que o senhor está numa secretaria, mas tem titulação acadêmica mais do que suficiente para estar exercendo essa função. Nós vamos agora aos nossos comerciais, doutor Rafael, e voltaremos a continuar conversando sobre esses assuntos e outros temas no segundo bloco.